Há um silêncio que antecede toda a revelação verdadeira. Não o silêncio vazio da ausência, mas aquele silêncio cheio, pesado de presença, que se instala no peito quando Deus está prestes a dizer algo que vai mudar tudo. Você já sentiu isso? Aquela quietude que desce sobre a alma como um manto, poucos instantes antes de uma certeza chegar, sem que ninguém a tenha dito em voz alta? É exatamente nesse silêncio que Padre Pio passava as horas mais importantes de sua vida. E foi nesse mesmo silêncio que ele aprendeu algo que a maioria dos católicos carrega sem saber. Uma dúvida que dói mais do que qualquer doença física. A dúvida sobre o destino eterno das pessoas que amamos e perdemos. Será que minha mãe está bem? Meu pai que morreu tão de repente, sem que eu pudesse me despedir, onde está ele agora? Meu filho que foi tão cedo, minha avó que partiu no meio de uma noite fria de inverno, meu amigo que se foi antes do tempo, estão eles em paz? Estão eles com Deus? E a pergunta mais silenciosa de todas, aquela que muitos têm vergonha de fazer em voz alta: eles ainda estão comigo de alguma forma? Padre Pio respondeu a essa pergunta ao longo de décadas de vida mística, de contato com o mundo espiritual, de visões que ele mesmo chamava de graças que não mereço. E o que ele revelou não é uma fantasia consoladora para mentes frágeis. É uma verdade enraizada na doutrina mais antiga da Igreja, confirmada pelos santos, tecida nas próprias palavras do Evangelho. Existe um conjunto de sinais concretos, discerníveis, que uma alma que já alcançou a glória do céu manifesta para os que amou na terra. Não são sinais extraordinários que exigem visões ou êxtases. São sinais que Deus coloca dentro da vida comum, no cotidiano de quem está atento, de quem ora, de quem ainda guarda a chama da fé acesa, mesmo nos dias de maior escuridão. Mas antes de revelar esses sinais, é preciso entender algo que Padre Pio repetia com insistência para seus filhos espirituais. Algo que a maioria dos católicos de hoje simplesmente não foi ensinado a ver. Há uma diferença entre sentir a falta de alguém e reconhecer a presença desse alguém. A saudade olha para o passado. O sinal espiritual aponta para o presente. E quem não sabe distinguir as duas coisas, vive a vida inteira em luto sem fim, carregando o peso de uma ausência que, na verdade, não é absoluta, como parece. Os que partiram em paz com Deus não simplesmente desapareceram. Eles continuam dentro do grande tecido da comunhão dos santos. Essa realidade invisível, mas real, que une os vivos aos que já foram, os que ainda caminham nesta terra, aos que já chegaram à pátria definitiva. E é desse lugar de comunhão que eles enviam sinais, não por desobediência à vontade de Deus, mas dentro dela, não para prender os vivos ao passado, mas para fortalecer, luz no presente e orientar, luz para o futuro eterno. Padre Pio, ainda jovem sacerdote, no convento de San Giovanni Rotondo, entre as pedras ásperas das paredes medievais, iluminadas apenas por velas, e o cheiro perpétuo de incenso que impregnava os hábitos capuchinhos, começou a receber a visita de almas do além. Não era algo que ele buscou, era algo que veio até ele, porque Deus sabia que aquele homem de fé intensa e coração imenso seria capaz de suportar o peso dessas experiências sem perder o equilíbrio espiritual. Ele via essas almas, conversava com elas, rezava por elas e delas recebia ensinamentos que ia transmitindo, com a cautela própria de quem sabe que nem todos estão prontos para ouvir certas verdades. Uma das revelações mais preciosas que ele deixou e que chegou até nós através dos relatos de seus confessores e filhos espirituais é exatamente esta. As almas que já estão no céu, as que completaram o caminho e agora contemplam a face de Deus, não nos observam de longe com indiferença. Elas nos envolvem com uma forma de amor purificado, elevado, que nenhuma palavra humana consegue descrever completamente. E esse amor, por ser real e ativo, se manifesta, deixa rastros, produz sinais. E há 3 sinais principais, 3 marcas que Padre Pio identificou e ensinou, que indicam que uma alma querida já está no céu e está, agora mesmo, intercedendo e protegendo a família que deixou na terra. Mas para chegar a esses 3 sinais com a profundidade que eles merecem, é preciso antes atravessar um equívoco muito comum que Padre Pio identificava com frequência entre os fiéis que vinham até ele,
carregando o peso do luto. Esse equívoco é a confusão entre a morte do corpo e a extinção da pessoa. O mundo moderno, impregnado de uma visão materialista da existência, trata a morte como um apagar de luz. O corpo para de funcionar, e com ele tudo o que a pessoa era cessa de existir. Mas Padre Pio, fincado na tradição mais profunda da teologia católica, na doutrina clara que a Igreja professa desde seus primeiros séculos, dizia algo completamente diferente. A morte é uma transição, não uma extinção. A alma que foi criada por Deus não pode ser destruída por nenhum processo biológico. Ela continua. E quando essa alma viveu em amizade com Deus, quando recebeu os sacramentos, quando buscou o perdão de seus pecados, quando amou com a imperfeição que é própria de toda criatura humana, mas com uma orientação real para o bem, ela passa pela morte como se passa por uma porta. Sai daqui e continua lá. Com toda a identidade, com toda a memória, com todo o amor que acumulou nesta vida, agora purificado e elevado a uma dimensão que nenhuma linguagem terrena consegue capturar plenamente. Padre Pio tinha uma forma de dizer isso que ficou gravada na memória de todos que ouviram. Os seus mortos não estão mortos. Estão mais vivos do que nunca estiveram. E quando um pai ou uma mãe chegava até ele desolado pela perda de um filho, ou quando um viúvo chegava sem conseguir imaginar como continuar, ele não oferecia palavras fáceis nem consolações baratas. Ele oferecia essa verdade dura e luminosa ao mesmo tempo. A pessoa que você ama existe agora com uma intensidade que você não consegue imaginar. E essa existência não está separada de você por um abismo intransponível. Está separada apenas por aquilo que Deus estabeleceu como limite entre o tempo e a eternidade. E dentro desse limite, há mais comunicação possível do que a maioria das pessoas supõe. O primeiro sinal é o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Padre Pio o chamava, nas conversas privadas com seus confessados, de a paz que não tem explicação no mundo. Você está no meio de uma situação que, por todos os critérios humanos, deveria te destruir. Perdeu alguém de forma súbita e violenta, ou viveu meses ao lado de um leito de doença, assistindo aquela vida se apagar lentamente, ou foi surpreendido por uma morte que aconteceu longe, numa ligação fria que chegou sem aviso. E então, no meio da dor legítima, real e profunda, uma paz entra. Não é insensibilidade, não é negação, não é o entorpecimento que o choque às vezes produz. É uma paz que tem temperatura, que tem presença, que faz o choro parar por um momento sem que você tenha pedido para parar, que faz a respiração se regularizar sem esforço, que traz uma certeza que sua mente racional não consegue justificar. Ela está bem, ele está bem, está com Deus. Padre Pio dizia que essa paz não vem da terra, vem de cima. E quem a envia, em muitos casos, é a própria alma querida, que naquele momento de intercessão diante de Deus, pede que uma graça de consolo chegue aos seus. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses algo que Padre Pio citava quase como explicação teológica para esse fenômeno. Existe uma paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, que guarda os corações e as mentes. Essa paz não é produzida por argumentos, não vem de sessões de convencimento interior, não é o resultado de técnicas humanas de tranquilização. Ela chega, ela pousa, e quem a recebe sabe, com aquele saber que está além das palavras, que ela veio de outro lugar. Há um relato de uma mulher que perdeu o marido num acidente inesperado. Ela chegou até Padre Pio semanas depois, com os olhos fundos de quem não dormia, com as mãos tremendo de quem carrega um peso que não consegue mais segurar. Ela não queria consolo, queria apenas saber se ele estava bem. Padre Pio ficou em silêncio por alguns momentos, com os olhos fechados e as mãos luvas sobre os joelhos, como fazia quando estava em oração interior. Depois olhou para ela com aquele olhar que tantos descreveram como capaz de ver através das pessoas, e disse com uma suavidade que ela nunca esqueceu: Ele já vos deu o sinal. Vós recebestes aquela paz na madrugada do terceiro dia, mas não soubestes de onde vinha. A mulher ficou em silêncio, e então chorou de um jeito diferente, porque era verdade. Na madrugada do terceiro dia depois da morte do marido,
Acordada no escuro do quarto que de repente pareceu menos vazio, ela tinha sentido uma paz inexplicável, que durou apenas alguns minutos, mas que não esqueceu mais. Padre Pio lhe disse: essa foi a despedida dele. Ele vos trouxe essa paz porque já está onde Deus está. Acolher esse sinal exige uma disposição interior que nem sempre cultivamos. Exige que a gente pare de interpretar toda a paz como ausência de dor e comece a reconhecer que paz e dor podem coexistir, que Deus é capaz de plantar consolo dentro do sofrimento sem precisar eliminar o sofrimento primeiro. Quando essa paz vier, e ela virá para quem ora e está atento, não a afaste como se fosse fraqueza ou ilusão. Receba-a como o sinal que é. Agradeça em silêncio e diga: obrigado, Senhor, por me permitir sentir que eles estão contigo. O segundo sinal é mais visível, mais identificável para quem sabe o que procurar, mas igualmente incompreendido por quem não foi ensinado a reconhecê-lo. Padre Pio o descrevia como a proteção que chega antes do perigo que você ainda não sabe que existe. Ele se manifesta de formas diferentes para pessoas diferentes. Pode ser um pensamento repentino que te impede de fazer algo que te machucaria. Pode ser uma circunstância que parece acidente, mas que te desviou de um caminho errado. Pode ser uma voz interior, não audível, mas clara como uma certeza plantada no centro da consciência, dizendo para esperar, para não ir, para ligar para aquela pessoa, para tomar outro caminho, para não assinar aquele documento ainda. E quando você obedece a esse impulso e depois descobre o que teria acontecido se não tivesse obedecido, fica parado diante de uma coincidência grande demais para ser coincidência. Padre Pio ensinava que as almas que já estão em Deus não se tornaram estranhas a nós. Elas ainda nos amam. E como estão agora vendo todas as coisas dentro da perspectiva de Deus, com uma clareza que nós não temos enquanto ainda estamos envoltos na névoa desta vida, elas enxergam os perigos antes que nós os enxerguemos. E dentro da vontade de Deus, dentro dos limites que Ele estabelece para a comunhão entre os vivos e os que já partiram, elas intercedem por nós. Elas pedem que graças de proteção cheguem até nós. E essas graças chegam, às vezes como uma paz súbita, às vezes como um impulso inexplicável, às vezes como uma coincidência que desvirtua tudo o que estava planejado e que no momento parece uma contrariedade, mas que depois revela ter sido a mão de Deus. Escreva nos comentários: Amém, São Pio, se você já viveu uma proteção dessas e só entendeu depois o quanto foi grande o que foi evitado. Há uma cena que Padre Pio contou a um grupo de seus filhos espirituais reunidos numa tarde de inverno no convento, quando o frio entrava pelas frestas das pedras antigas e as velas tremiam com o vento que passava por baixo das portas. Ele falou de um jovem que perdeu o pai quando tinha 12 anos. O pai era um homem de fé simples e profunda, que morreu de uma doença que consumiu rapidamente aquele corpo grande e forte que o menino admirava. 20 anos depois, esse jovem, já adulto e pai ele mesmo, estava prestes a se associar num negócio que parecia sólido, mas que por dentro era construído sobre mentiras. Numa noite de insônia, enquanto olhava o teto escuro do quarto, sentiu de repente um calor no peito, uma clareza mental que não era sua e uma certeza absoluta de que não devia assinar. Ele não assinou. 2 meses depois, o esquema inteiro veio abaixo e arrastou todos os que estavam envolvidos. Quando ele contou isso para Padre Pio numa confissão, o santo disse com simplicidade: seu pai nunca parou de velar por você. Ele pediu essa clareza para você a Deus e Deus a concedeu. Padre Pio era cuidadoso ao explicar que esse tipo de proteção não é automática, não é garantida como um escudo mágico que dispensa a responsabilidade humana e a oração. Ela é uma graça que vem com mais frequência para quem mantém a vida sacramental, quem se confessa, quem participa da missa, quem reza, porque há uma lógica espiritual nessa proteção. As almas do céu intercedem com mais intensidade pelos seus, quando veem que esses seus estão caminhando em direção a Deus, não se afastando dele. É como se o canal de comunicação entre os vivos e os que já partiram para o céu fosse a fidelidade da vida espiritual. Quanto mais essa fidelidade, mais fluente esse canal. Quanto mais distante de Deus,
mais difícil chega a graça. Isso não significa que Deus abandona os que se afastam. Significa que Ele respeita a liberdade humana e que há condições que tornam o coração mais receptivo ou menos receptivo ao que vem do alto. A oração é a condição fundamental. E quando você ora por seus mortos, quando você oferece uma missa pela alma de quem perdeu, quando você reza um rosário pedindo que Deus console e proteja aquela alma, você não está apenas cumprindo um rito, você está alimentando uma ligação viva. Você está mantendo aberto um canal espiritual que, de volta, traz proteção para você e para sua família. O terceiro sinal é o mais inesperado, o mais difícil de aceitar racionalmente, mas o que Padre Pio considerava o mais eloquente de todos. Ele o chamava de a visita que acontece no limiar entre o sono e o despertar. Não é qualquer sonho. É um tipo específico de encontro que acontece naquela região tênue e misteriosa da consciência que fica entre o sono profundo e o despertar completo, quando a mente ainda não assumiu o controle total e algo mais profundo ainda governa a experiência interior. Nesse estado de limiar, que os místicos ao longo de toda a tradição cristã reconheceram como um estado de receptividade espiritual especial, Deus às vezes permite que uma alma já glorificada se manifeste para seus entes queridos. Padre Pio era muito claro sobre a diferença entre esses encontros e os sonhos comuns. Os sonhos comuns são fragmentados, incoerentes, cheios de imagens que se dissolvem ao despertar como fumaça que o vento dispersa. O encontro que vem de Deus tem características completamente diferentes. Primeiro, a pessoa aparece com uma clareza que vai além do que a memória humana seria capaz de produzir. Não é uma imagem borrada ou distorcida, é a presença daquela pessoa com todos os detalhes que só quem a amou profundamente conhece. A expressão específica dos olhos, o jeito de sorrir, uma expressão que ela costumava usar, um gesto que era só dela. Segundo, há uma comunicação que não necessariamente passa por palavras, mas que chega com uma completude e uma clareza que as palavras raramente alcançam. Uma transmissão de paz, de certeza, de amor, de mensagem. Terceiro, e esse é o critério mais importante segundo Padre Pio, há um vestígio que permanece depois do despertar. Não a lembrança vaga que esmaece durante o café da manhã. Uma transformação real do estado interior. Quem viveu esse encontro acorda diferente. Acorda com uma paz que não estava ali antes de dormir. Acorda com uma certeza sobre o ente querido que não existia antes. Acorda muitas vezes com lágrimas que não são de tristeza, mas de gratidão. Padre Pio disse uma vez, num dos momentos de maior clareza de seus ensinamentos espirituais, que Deus usa o momento do sonho como usa a oração, como usa a liturgia, como usa os sacramentos, como canal de graça para a alma humana. E que negar toda a experiência espiritual que acontece durante o sono é uma forma de ingratidão pela riqueza da vida interior que Deus nos deu. Ao mesmo tempo, ele advertia com firmeza que não devemos buscar esses encontros por nossa própria iniciativa, que não devemos fazer deles uma obsessão, que não devemos recorrer a práticas espiritualistas ou ocultistas na tentativa de forçar uma comunicação que só Deus tem o direito de conceder. O caminho correto é o de sempre: oração, sacramentos, humildade, confiança na providência divina. E dentro desse caminho, Deus concede o que é bom, no momento certo, da forma certa, para quem está pronto para receber. Há um testemunho que Padre Pio compartilhou com uma pequena comunidade de devotos numa conversa que foi registrada por um de seus filhos espirituais. Uma mulher idosa perdeu a filha mais nova num parto difícil. A filha tinha 22 anos, era religiosa, tinha uma fé que enchia de luz qualquer ambiente onde entrava. A morte dela deixou aquela mãe completamente destroçada. Por meses ela não conseguia orar, não conseguia entrar na igreja sem sentir que as pernas cediam, não conseguia nem pronunciar o nome de Deus sem que a amargura subisse como fel na garganta. Padre Pio acompanhou essa mulher à distância por meses, rezando por ela, pedindo a Deus que chegasse até ela. Numa madrugada de outono, a mulher adormeceu com o rosário na mão, como fazia toda noite por hábito mais do que por devoção consciente, e viveu um desses encontros de limiar. A filha apareceu com uma luminosidade que não era desta terra,
com um sorriso que a mãe reconheceu imediatamente como o sorriso que a filha tinha quando era criança e tinha conseguido algo que queria muito. Não houve palavras longas. Houve apenas uma transmissão clara, simples, absoluta. Estou bem, estou mais do que bem, e estou com você. A mãe acordou com lágrimas descendo pelo rosto, mas não as lágrimas que tinham marcado aqueles meses. Eram lágrimas de um tipo que ela não lembrava ter chorado nunca antes, que só encontrou palavra para descrever semanas depois. Ao contar para Padre Pio, eram lágrimas de gratidão. O santo, ao ouvir, ficou em silêncio por um longo momento e então disse: Deus esperou que a senhora estivesse suficientemente quieta por dentro para poder ser visitada. A filha dela já tentava chegar antes, mas a dor fazia muito barulho. Essa última frase de Padre Pio carrega em si um ensinamento de uma profundidade que pode levar anos para ser completamente assimilado. A dor fazia muito barulho. A dor é legítima. A dor é humana. A dor precisa ser honrada e não suprimida. Mas há um ponto em que a dor, quando não é entregue a Deus, quando não é levada ao pé da cruz e deixada ali, torna-se um muro em vez de uma porta. Torna-se um ruído interior tão intenso que cobre os sinais mais suaves que Deus envia. E os sinais de uma alma amada que já está em paz, por definição, não chegam gritando, chegam na suavidade, chegam na quietude, chegam no silêncio interior que só a oração cultivada produz. Por isso, Padre Pio insistia com tanta veemência na necessidade da oração de quietude e da oração que não é apenas lista de pedidos, mas também escuta, presença, abertura. Ele dizia que a maior parte dos cristãos sabe falar com Deus, mas poucos aprenderam a deixar Deus falar. E a mesma coisa se aplica aos sinais das almas queridas. A maior parte das pessoas quer sentir esses sinais, mas não cultivou a quietude interior que permite recebê-los. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar esta jornada de aprofundamento espiritual que estamos fazendo juntos, porque o que vem nos próximos vídeos vai aprofundar ainda mais esse tema que toca o coração de tantos. Mas há algo mais que Padre Pio ensinava sobre esses 3 sinais que não pode ficar sem ser dito. Esses sinais não são destinados apenas ao consolo pessoal de quem os recebe, são também uma chamada. Uma chamada para que o vivo que foi consolado pela paz inexplicável, ou protegido pelo impulso que desviou de um perigo, ou visitado no limiar do sono, responda a essa graça com uma mudança real em sua vida. A pergunta que Padre Pio fazia, depois de ajudar um devoto a reconhecer que havia recebido um sinal de um ente querido já no céu, era sempre a mesma. E o que vai fazer com isso? Porque há uma responsabilidade que acompanha o consolo. Se minha mãe, que já está com Deus, que agora vê tudo com os olhos de Deus, que intercede por mim diante do trono eterno, me envia uma paz que me assegura que ela está bem, essa graça me pede algo de volta. Me pede que eu viva de forma que mereça um dia me reunir a ela. Me pede que eu cuide da minha alma com o mesmo cuidado que ela cuidou da sua. Me pede que eu não desperdice este tempo que ainda tenho na terra em coisas que, vistas da perspectiva da eternidade, não têm nenhum peso real. Padre Pio dizia que as almas do céu, quando olham para suas famílias na terra, têm uma única grande preocupação: não a riqueza, não o sucesso, não os títulos ou as conquistas que o mundo valoriza. A única preocupação é se estão no caminho que leva a Deus, se estão vivendo em estado de graça, se estão se confessando, se estão recebendo a Eucaristia com fé e reverência, se estão tratando os irmãos com misericórdia, se estão escolhendo Deus nos momentos em que a escolha é difícil, porque elas sabem, com uma clareza que nós ainda não temos, que a vida na terra é breve e que o que fica é o amor que foi vivido e entregue a Deus. É importante também o que Padre Pio dizia sobre como preparar o coração para receber esses sinais sem cair em 2 erros opostos. O primeiro erro é o da busca obsessiva, a postura de quem procura sinais em tudo, que transforma cada coincidência em mensagem, cada sonho em revelação, e que acaba construindo uma espiritualidade centrada em si mesma e nas experiências que ela produz, em vez de centrada em Deus e no que Ele quer. Esse erro, dizia Padre Pio, é uma forma disfarçada de orgulho espiritual, uma tentativa de controlar o sobrenatural
em vez de recebê-lo, com humildade. O segundo erro é igualmente perigoso e talvez mais comum nos tempos de hoje. É o ceticismo absoluto, a recusa a reconhecer qualquer sinal, a interpretação racional e imediata de toda a experiência espiritual como produto da imaginação ou do desejo. Esse erro fecha o coração para o que Deus quer conceder e empurra a pessoa para uma vida de fé seca, árida, que cumpre as obrigações religiosas externas, mas perdeu o contato com a dimensão viva e pulsante do sobrenatural. O caminho certo, segundo o Padre Pio, fica entre esses dois extremos. É a atitude do filho que vive bem, que ora, que se confessa, que recebe a Eucaristia com fé, que cumpre os deveres do estado de vida e que, dentro disso, permanece aberto com uma abertura desarmada e confiante para o que Deus quiser enviar. Não procura com ansiedade, não rejeita com ceticismo, simplesmente vive, ora, ama e permanece atento com aquela atenção suave que os contemplativos chamam de vigilância espiritual. E nessa vigilância serena, os sinais são percebidos quando chegam, acolhidos com gratidão, entregues de volta a Deus como oferenda de ação de graças. Havia também algo que Padre Pio revelava sobre o que acontece do lado de lá quando uma família ora unida pelos seus mortos. Ele dizia que uma missa oferecida pela alma de alguém que já partiu tem um poder que ultrapassa toda a compreensão humana. Não é apenas um gesto de piedade, não é apenas uma tradição cultural, é uma realidade espiritual objetiva. O sacrifício da missa, que é o mesmo sacrifício do Calvário, tornando-se presente através dos séculos, tem um alcance que rompe as barreiras do tempo. E quando esse sacrifício é oferecido com intenção por uma alma específica, essa alma recebe uma graça que pode, se ainda estiver em purificação, acelerar enormemente o caminho até a plenitude da visão de Deus. E se ela já está no céu, a missa oferecida por ela se converte em graças que voltam para quem a ofereceu como um círculo de amor que não conhece interrupção. Por isso, Padre Pio nunca deixou de dizer: quem quer honrar seus mortos de verdade, quem quer expressar o amor que tem por eles de uma forma que vai além do flores no cemitério e das lágrimas na data do aniversário, que ofereça missas por eles, que reze o rosário em intenção deles, que faça alguma obra de caridade em nome deles, que viva melhor em memória deles, porque tudo isso chega. Tudo isso tem peso na balança espiritual. Tudo isso fortalece o vínculo que nem a morte foi capaz de romper. São Miguel Arcanjo, o príncipe dos anjos, o guerreiro celestial, que, segundo a tradição da Igreja, acompanha as almas na passagem da morte e as defende na presença de Deus, é também o protetor das famílias que permanecem unidas pela fé. Padre Pio tinha uma devoção intensa a São Miguel, tão intensa que ele próprio dizia ter recebido várias vezes a visita do arcanjo em momentos de batalha espiritual. E quando falava sobre a proteção que as almas do céu enviam para suas famílias, ele sempre incluía os anjos nessa proteção, especialmente São Miguel, como os instrumentos visíveis daquilo que os santos invisíveis pedem a Deus. Essa é a realidade invisível, mas real que nos cerca. Não estamos sozinhos. Não estamos abandonados no meio desta vida difícil e muitas vezes incompreensível. Estamos envoltos numa nuvem de testemunhas, como diz a carta aos Hebreus, almas que nos amaram aqui e que continuam a nos amar de lá. De um amor que agora não tem mais as limitações que o corpo e o tempo impõem. Um amor que ora, um amor que intercede, um amor que, quando Deus permite, envia sinais. E agora, para fechar esse momento de revelação e ensinamento, há uma oração que precisa ser feita. Uma oração que honra os que partiram, que abre o coração para receber os sinais que Deus concede, que pede a intercessão de Padre Pio e de São Miguel e que entrega à providência divina tanto os que já foram quanto os que ainda estão. Faça essa oração com fé. Faça-a em voz alta se puder. Faça-a de joelhos se o seu coração assim pedir. E enquanto a faz, lembre-se, há alguém do outro lado que já está esperando essa ponte de oração ser construída. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que desceste ao túmulo e ressuscitaste ao terceiro dia, vencendo a morte, para que ela não tivesse a última palavra sobre nenhum de nós, olha agora para este coração
que está diante de ti. Eu confesso que nem sempre entendi tua providência, que houve momentos em que a dor da perda fez com que o luto fosse maior do que a fé, que houve noites em que eu chamei pelo nome de quem se foi e o silêncio doeu mais do que qualquer palavra poderia curar. Perdoa-me, Senhor, as vezes em que duvidei do teu amor por causa da minha dor. Perdoa-me as vezes em que fechei o coração para os sinais que tu enviaste, porque a amargura fazia muito barulho dentro de mim. Perdoa-me as vezes em que tratei a morte como derrota definitiva, esquecendo que tu és o Senhor da vida e que nada escapa ao teu amor. Hoje, Senhor, peço pela intercessão de Padre Pio de Pietrelcina, esse homem que carregou as tuas chagas no próprio corpo e que viveu tão perto do mundo espiritual, que aprendeu a reconhecer os teus sinais onde outros não viam nada. Pela intercessão dele, abre meus olhos espirituais. Sensibiliza meu coração para perceber as marcas de presença que as almas que amo deixam na minha vida cotidiana. Ajuda-me a reconhecer a paz que ultrapassa todo entendimento como sinal de que eles estão contigo. Ajuda-me a reconhecer as proteções que chegam antes dos perigos que eu não vejo como fruto da intercessão deles junto a ti. Ajuda-me a acolher, quando tu assim concederes, os encontros do limiar, as visitas suaves que acontecem no silêncio, como graça tua e não como produto da minha imaginação. Peço pela intercessão de São Miguel Arcanjo que acompanhe e defenda as almas dos que amo, que ainda estão em purificação, que acelere o caminho delas para a tua presença, que as proteja de qualquer mal e as conduza com segurança ao lugar que tu preparaste para elas desde antes da fundação do mundo, e que a mesma proteção alcance os que ainda estão aqui, a minha família, os que carrego no coração, os que precisam de Deus e nem sabem ainda o quanto precisam. Consagro-te, Senhor, todos os que amo, tanto os que ainda vejo com olhos físicos, quanto os que agora só posso ver com olhos de fé. Não tenho poder de salvar nenhum deles. Não tenho sabedoria para guiar todos os seus caminhos, mas tenho a certeza de que tu os amas mais do que eu jamais seria capaz de amar. E essa certeza é suficiente para que eu abra as mãos e entregue o que mais me é precioso ao cuidado de quem é capaz de cuidar melhor do que eu. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos os que creem, tu que ficaste de pé diante da cruz e não fugiste da dor, tu que sabes o que é perder alguém de forma violenta e injusta e que ainda assim disseste sim ao desígnio de Deus. Intercede agora por mim e por todos que amei e perderam pessoas que amavam. Envolve com o teu manto as almas de todos os que já partiram desta família. Leva-as nas tuas mãos para perto de Jesus e deixa que o amor que tu tens por elas também chegue até nós que ficamos, como consolo, como força, como lembrança de que a morte não é o fim, mas apenas uma porta. Amém. Que assim seja. E que esta oração suba até ao céu como incenso, como oferenda simples e sincera de um coração que quer crer, que quer ver, que quer reconhecer os sinais da tua presença e da presença daqueles que agora habitam a tua luz. Amém. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que está em luto, alguém que está com saudade e sem esperança, alguém que precisa ouvir que aqueles que partiu não desapareceram, mas continuam, de uma outra forma, presentes e ativos no amor. Porque esta mensagem não é apenas para você. É para cada pessoa que chora em silêncio, que guarda uma foto na carteira ou na cabeceira da cama, que ainda faz perguntas sem resposta sobre onde estão os que amou. Você pode ser o instrumento de Deus para levar esperança a esse coração. E da próxima vez que uma paz inexplicável pousar sobre você em meio à dor, da próxima vez que um pensamento repentino te desviar de um caminho errado, da próxima vez que você acordar de um encontro no limiar do sono, com lágrimas que não são de tristeza, não afaste. Não explique como pode ser explicado racionalmente. Receba, agradeça e saiba, eles estão bem, eles estão com Deus e eles nunca pararam de amar você.